Para quem não sabe, o Caio Botura é um youtuber brasileiro de fitness, é um dos maiores youtubers de fitness em língua portuguesa, se não o maior, e normalmente os vídeos dele são muito bons, muito informativos, como eu disse num vídeo que já fiz a falar sobre ele. Aliás, eu e ele temos muitos vídeos informativos parecidos. E é por isso que normalmente ele era um dos únicos youtubers em língua portuguesa que eu acompanhava, porque de facto tinha muito bom conteúdo do estilo que eu gosto, que é mais científico, mais informativo. No entanto, o Caio lançou há uns dias um vídeo com esse título que vocês podem ver aqui. Dava para perceber que era uma review do documentário da Game Changers, ou em brasileiro, Dieta dos Gladiadores. Agora, este vídeo não vai ser uma review desse documentário, eu já fiz a review desse documentário há umas semanas, por isso se quiserem ver a review científica, passem lá e vejam. Eu tentei ser o mais imparcial possível e eu só estou a fazer este vídeo porque de facto tenho um grande problema com a review que o Caio fez. A review não é nada imparcial. Agora, a culpa disto não é do Caio, porque o que o Caio fez foi pegar num artigo escrito pelo Layne Norton, que é um investigador na área da proteína, é conhecido no mundo do fitness, é doutorado, tudo isso. Ele pegou no artigo que o Layne Norton tinha no site, traduziu o artigo, basicamente ipsis verbis, e fez um vídeo com esse artigo. Por isso a culpa disso tudo não é do Caio, necessariamente, é do Layne Norton, e já houve muita gente que fez respostas ao Layne Norton, mas o Caio tem culpa por ter acreditado de forma cega naquilo que o Layne Norton disse. Para ter um bocadinho de contexto, o Layne Norton tem um doutoramento, fez uma tese na área da proteína e síntese proteica, já deu ótimos contributos para a indústria do fitness, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que não quer saber assim tanto da saúde quanto isso. O que é que eu quero dizer por isso? Ele está um bocadinho vidrado na ideia de que as calorias são exatamente todas iguais e que não há diferença entre comer calorias de uma maçã ou de um Big Mac, não há calorias saudáveis ou calorias não saudáveis. O que por um lado é verdade, do ponto de vista de medida de energia, as calorias são todas iguais, obviamente. No entanto, obviamente não é exatamente o mesmo gastarmos as nossas calorias em alimentos saudáveis ou não saudáveis, isso é óbvio. Eu digo que ele não quer saber muito da saúde porque há uns anos atrás ele fez um vídeo com os resultados das suas análises ao sangue, onde demonstrou que de facto tem o colesterol demasiado elevado, que é um indicador de uma má dieta. Ele tinha o colesterol LDL a 140, o que é muito elevado. O colesterol LDL deve estar entre os 50 e 70, é o mais saudável. E depois ele tinha o colesterol total a 208, o que também é elevado, porque idealmente estaria abaixo dos 150. E nós já sabemos que o colesterol é o fator mais importante para a acumulação de placa nas artérias. Não só é o mais importante, como pode ser o único determinante, com o resto dos fatores a serem apenas contributivos para a acumulação de placa. Ok, o vídeo começou logo mal a dizer que se ia basear no artigo do Layne Norton e depois continuou mal porque decidiu falar dos conflitos de interesse das pessoas envolvidas no Game Changers ou no Dieta dos Gladiadores. E não me entendam mal, eu acho que é importante saber isto. Eu acho muito mal o Caio ter ignorado os interesses de conflito do Layne Norton. Por exemplo, então vens aqui editar os interesses de conflito todos das pessoas no documentário, indo buscar isto ao artigo do Layne Norton, e ignoras totalmente a parte do artigo do Layne Norton que vinha antes desta e que dizia que sim, ele já trabalhou para a indústria da carne e para a indústria dos ovos. Aliás, o Layne Norton, todo o trabalho que fez ao longo da sua vida praticamente foi financiado pela indústria. A tese de doutoramento dele, os estudos foram financiados pela indústria. Por isso, se vais dizer que há pessoas no documentário que têm interesse de conflito, então também tens que dizer os interesses de conflito do Layne Norton, obviamente. Ou não diz nenhum, ou diz todos. Até porque é o próprio Layne Norton a dizer isso no artigo. Mas por alguma razão o Caio decidiu esconder essa parte. Eu gostava muito que me mostrassem qual dos investigadores no documentário é que já recebeu dinheiro da indústria dos brócolos, da indústria do feijão ou até mesmo de uma indústria de carne vegetal. E a resposta é nenhum. Havia um estudo no documentário, pelo menos, que era financiado por uma empresa de abacates, mas que eu saiba, os vegans nem comem a maioria dos abacates, não é? Não são só os vegans que comem abacates, e a maioria dos abacates no mundo não são comidos por vegans. Mas pronto, vamos continuar, vamos à parte da proteína. O Layne Norton e o Caio dizem que o
documentário tentou passar a ideia, a falsa ideia, de que as pessoas acham que a proteína é uma boa fonte de energia, quando já ninguém pensa na proteína como boa fonte de energia. Ok, algum contexto. No documentário eles disseram que há muita gente que ainda acha que a proteína é uma boa fonte de energia, muitos atletas, e por isso comem mais proteína para ter mais energia, quando na verdade já se sabe que a melhor fonte de energia são os hidratos de carbono, ou carboidratos, e que a proteína não é uma boa fonte de energia, porque tem que passar por um processo de conversão, tudo isso, pronto. E o Layne Norton e o Caio tentam mostrar a ideia de que já ninguém pensa que a proteína é uma boa fonte de energia. Aliás, o Layne Norton diz mesmo: eu não conheço ninguém que ache que a proteína é uma boa fonte de energia. Já sei se está à rua, Layne. É que eu tenho a certeza que se for perguntar a qualquer pessoa na rua se acham que devem comer carne para ter mais energia, a grande maioria das pessoas vai me dizer que sim. É verdade que qualquer pessoa que tenha um bom conhecimento ou até um mínimo conhecimento de nutrição vai saber que isso não é verdade. No entanto, continua a ser importante mostrar aos atletas e à maioria da população que a proteína não é uma boa fonte de energia, que tem que comer mais hidratos de carbono. Porque uma grande parte dos atletas, se não forem acompanhados principalmente, tende a comer proteína a mais, hidratos de carbono a menos. Isto aqui é conhecimento comum no mundo da nutrição. Ok, depois passamos para a quantidade de proteína. O Caio, tirando da revisão do Layne, disse que um estudo que analisou os níveis de proteína em atletas veganos mostrou que estes consumiam apenas 1,1 gramas de proteína por quilo, quando as recomendações para atletas são mais altas. Para o pessoal do bodybuilding, podem começar logo no 1,6. Ou seja, os atletas veganos comem proteína a menos. O que o Caio se esqueceu de fazer, é ler este estudo, em vez de ter pegado diretamente do Layne Norton, foi que as pessoas avaliadas neste estudo não eram atletas. Aliás, na review do Layne Norton nem sequer disse que eles são atletas. O Caio só adicionou a palavra atletas no vídeo dele, o que muda completamente a figura quando estamos a falar de proteína. Porque para a população média, 1,1 gramas de proteína por quilo é suficiente, porque a recomendação só é 0,8 gramas por quilo. A recomendação para sermos saudáveis. Para atletas é que é preciso ser um bocadinho mais alto. Mas este estudo não avaliou atletas. E o que eles também se esqueceram de dizer foi que no estudo referenciado por eles, os vegans tinham uma dieta muito melhor do que o resto da população estudada. Tinham uma dieta muito mais saudável. E posso ainda mostrar este estudo que testou os níveis de proteína no sangue e concluiu que os vegans têm um nível de proteína mais alto no sangue. Depois eles dizem que o filme usa mentiras para provar o seu ponto, recorrendo, por exemplo, à ideia de que o Nate Diaz ganhou ao Conor McGregor na luta do UFC, porque o Nate Diaz era vegan e o Conor McGregor comeu carne a mais. O filme nunca diz isso, o filme apenas mostrou um exemplo de como um atleta vegan ganhou a um atleta que comia muita carne. Foi só um exemplo. O filme nunca disse que o Nate Diaz ganhou por comer mais carne. Se a performance do McGregor foi afetada porque ele só comeu bife antes da competição e comeu poucos hidratos de carbono, poucos antioxidantes, tudo isso, ok. É possível. No entanto, nunca disse em lado nenhum que o Nate Diaz ganhou porque era vegan e o Conor não. Isso obviamente não faz sentido absolutamente nenhum. Mas o Caio foi ainda mais longe e decidiu apontar razões para o Conor McGregor ter perdido, como por exemplo, ele teve que subir de categoria de peso e por isso pode ter perdido capacidade respiratória. Tudo bem, faz sentido, mas mais uma vez, se vais apontar as razões pelas quais o Conor pode ter perdido, porque é que também não apontas as razões que eram desvantagens para o Nate Diaz, como por exemplo, ter sido chamado com 11 dias de antecedência para a luta, o que não é normal no UFC. Normalmente há uns meses de preparação e o Conor McGregor estava em preparação, só que houve um lutador que desistiu e por isso, ou teve algum problema, já nem sei, e veio o Nate Diaz substituir. O Nate Diaz foi com 11 dias de antecedência e mesmo assim ganhou. Por isso aqui este continua a ser um dos melhores momentos da história do UFC, porque um lutador em quem ninguém acreditava, que veio sem preparação nenhuma, conseguiu ganhar. Ok, depois o Caio vem com o argumento de que não existem fontes de proteína vegetais puras.
que é que ele quer dizer por isto? Quer dizer que normalmente para conseguirmos proteína de origem vegetal também temos que consumir alguns hidratos de carbono, como no caso das lentilhas, como no caso do feijão. Isto nem sempre é verdade. Se olharem para alimentos como tofu, tempeh ou seitã, conseguem a proteína sem grandes quantidades de hidratos de carbono, ok? Mas, Caio, se vamos olhar para os pacotes de proteína, e este é o argumento dos pacotes de proteína, isto é, dizer que quando eu como proteína de origem animal, eu tenho a proteína e tenho isto tudo. Quando como proteína de origem vegetal, eu tenho proteína e tenho isto tudo. Ok, então se vamos olhar para os pacotes, vamos olhar para os pacotes dos dois lados. E aqui eu vou passar um clipe da minha revisão ao documentário. E eles compararem os diferentes pacotes de proteína, quando vocês comem proteína vegetal, quando vocês comem proteína animal. O que é que vocês estão a comer quando comem proteína vegetal e animal? O que é que ela traz de arrasto? No caso da proteína de origem vegetal, traz fibra, muitas vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes, tudo isso, enquanto que no caso da proteína de origem animal, traz algumas vitaminas, é verdade, mas depois também traz outros componentes que se calhar não são tão benéficos quanto isso para a nossa alimentação e para a nossa saúde. Quando comemos proteína de origem animal, estamos a consumir ferro hémico, que em grandes quantidades está associado a um maior risco de doenças cardíacas, cancro e diabetes. Estamos a consumir aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são produzidos em maiores quantidades quando cozinhamos carne a altas temperaturas. Estamos a consumir uma maior quantidade de leucina, um aminoácido que, embora seja o aminoácido mais anabólico, está associado a um maior desenvolvimento do cancro, também é anabólico para as células cancerígenas. Estamos a aumentar o IGF-1, um fator de crescimento que é particularmente estimulado pela proteína de origem animal e está também associado ao maior desenvolvimento do cancro. No caso das carnes vermelhas, estamos a consumir Neu5Gc, uma molécula que também está associada ao maior desenvolvimento do cancro. Estamos a consumir mais gordura transsaturada, saturada e colesterol, que causam aterosclerose e aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Podemos estar a consumir um nível maior de poluentes orgânicos persistentes cancerígenos por causa da acumulação na cadeia alimentar. Estamos a consumir produtos de glicação avançada associados ao desenvolvimento de diabetes, doenças cardíacas e degenerativas. Estamos a consumir carnitina e colina em maiores quantidades que podem ser metabolizados no intestino em óxido de trimetilamina ou TMAO, que pode causar aterosclerose. É um pacote de caraças. Pronto, já podem ver que o argumento do pacote da proteína se calhar cai mais para o lado da proteína vegetal, é o que a maioria da evidência indica. Mas mesmo que não seja a verdade, qual é que é o problema de consumir alguns hidratos de carbono com a nossa fonte de proteína? Nós temos que consumir hidratos de carbono, ou carboidratos, nós temos que consumir proteína, temos que consumir gordura, temos que consumir calorias, tudo bem. Aumentamos um bocadinho o consumo de hidratos com feijão, lentilhas, ok, se calhar vamos comer com um bocadinho menos de arroz, com um bocadinho menos de massa, um bocadinho menos de batata, seja o que for. Tipo, não vejo qual é que é o problema aí. Depois o Caio vai bater numa ideia bastante comum de que a proteína de origem vegetal tem uma qualidade inferior porque tem um conteúdo menor de alguns aminoácidos essenciais. E por isso é preciso combinar várias fontes de proteína para colmatar as quantidades mais baixas de aminoácidos. E é verdade, as proteínas de origem vegetal são baixas em alguns aminoácidos, dependendo da fonte podem ser mais baixas nuns ou noutros, mas será que isso é um grande problema? Ora, além da posição da Associação Americana de Dietética, as proteínas vegetais conseguem atingir as recomendações gerais de proteína quando consumidas com diversidade, desde que se consuma energia suficiente. Estudos mostram que uma variedade de plantas consumidas ao longo do dia consegue suprir todas as necessidades de aminoácidos essenciais. Não há necessidade de consumir proteínas complementares na mesma refeição. Ou seja, não há necessidade de consumir proteínas complementares na mesma refeição, porque a não ser que estejam a passar fome ou a comer apenas uma única fonte de proteína ao longo do dia, vocês vão conseguir todos os aminoácidos.
E depois o Caio também fala da digestibilidade da proteína, o que também é um assunto muito importante. As proteínas de origem vegetal têm uma biodisponibilidade um pouco menor. Isto quer dizer que quando nós as comemos não são tão bem absorvidas do que como a proteína de carne. Isso é verdade para a maioria das fontes de proteína vegetal, com exceção se calhar da soja, mas eu vou-vos ler deste estudo publicado em outubro de 2019, publicado no mês passado, há 2 meses atrás, vou-vos ler isto. Que diz que, ao contrário do que nós pensávamos até agora, as diferenças em biodisponibilidade da proteína vegetal e animal não são assim tão grandes quanto isto, são apenas alguns pontos percentuais. Acrescentam ainda que a evidência total até agora não mostram uma diferença significativa para haver um risco de insuficiência da absorção de aminoácidos em dietas 100% vegetais. Ou seja, nós estamos a começar a perceber que se calhar essas coisas não eram tão importantes como aquilo que nós pensávamos. Mas, mesmo sendo importantes, e admitindo que elas são importantes, provavelmente uma pessoa que segue uma dieta vegan só tem que se preocupar em ficar um bocadinho mais acima nas recomendações de proteína. Em vez de comerem 1.6 ou em vez de comerem 1.8, comem 1.8 ou 2 gramas por quilo e em princípio vão ter todo o benefício. Até porque a síntese proteica tem um platô. Quando nós atingimos um certo nível de proteína consumida e de aminoácidos essenciais, nós temos uma síntese proteica elevada, mas ela não é infinita. Se vocês comerem 80 gramas de proteína, provavelmente vão ter a mesma síntese proteica que se comessem 30 gramas de proteína, porque chega a um limite que a síntese proteica não sobe mais, não é preciso mais, não é preciso mais. Isto quer dizer que, mesmo numa dieta vegan, se comerem proteína suficiente, no meu caso eu como 1.8 gramas por quilo, mais ou menos, às vezes 2, não se têm que preocupar com os aminoácidos. Se dividirem essas 140 gramas, no meu caso, por 4 ou 5 refeições, vai dar sempre 30 e tal gramas por refeição. Por isso não vão ter que se preocupar com isso. E embora eu recomende e diga sempre a toda a gente que pode haver um benefício dos vegans ficarem um bocadinho mais acima na proteína, não há grande coisa que indique isso, até agora, ok? Temos alguns estudos com suplementos de proteína que dizem que para conseguir o mesmo nível de síntese proteica com proteína vegetal é preciso um bocadinho maior, mas só temos isso na prática, nos resultados dos atletas, nós não temos dados, porque todos os dados até agora mostram que ser vegan dá para ter exatamente os mesmos resultados do que alguém numa dieta omnívora. Comer só proteína vegetal dá para ter exatamente os mesmos resultados. É isso que todos os estudos mostram. Então, mesmo que a proteína de origem vegetal fosse inferior, então como é que esses atletas conseguem ter exatamente a mesma performance? E eu sei que aqui há uma ideia de que o documentário tentou demonstrar que os veganos têm uma performance melhor e que é a melhor ideia ser vegan do que omnívoro para performance. Eu não sei se foi essa a ideia do documentário, eles nunca o disseram especificamente. Para mim, pelo que eu percebi, era mais para mostrar que dava para ter o mesmo estilo de performance. Houve ali uma cena ou outra que se calhar estava um bocadinho implícito que era melhor ser vegan e eu já falei disso na minha review. Ok, e a seguir o Caio vem falar das carnes vermelhas e da inflamação e como não há nada que indique que as carnes vermelhas causem inflamação no nosso corpo, porque todos os estudos que ligam a carne vermelha à inflamação, aos níveis de inflamação são estudos epidemiológicos, estudos populacionais. E o Caio procede para descartar completamente a epidemiologia, que é um grande ramo da ciência, que muitas vezes é a melhor forma de evidência que temos na falta de melhor, e ele procede a dizer que correlação não é causação, o que nós já todos sabemos, e compara os resultados de estudos epidemiológicos, estudos com análise estatística super detalhadas para controlar para fatores de confundimento, tudo isso, diz que um estudo epidemiológico é a mesma coisa que dizer que comer mais gelados aumenta a probabilidade de nos afogarmos, porque no verão come-se mais gelados e há mais afogamentos. Logo, há aqui uma correlação, mas não é causação. Ok, isto está tudo bem, mas comparar isto a um estudo epidemiológico com um alto trabalho do ponto de vista estatístico é dizer aos investigadores todos da área da epidemiologia, e todos os estudos epidemiológicos
podem ir para o desemprego. E é muito interessante porque, por exemplo, nós nunca tivemos nenhum estudo de intervenção de controle a mostrar que o tabaco causa cancro. No entanto, foi só estudos epidemiológicos que nós descobrimos isto. Nunca tivemos nenhum estudo de caso de controle a mostrar que as carnes processadas causam cancro. Mas tivemos muitos estudos epidemiológicos e foi por isso que chegamos a esta conclusão. Ou seja, a epidemiologia é extremamente útil e no caso da nutrição é muitas vezes a melhor forma de evidência que temos, porque não é fácil fazer estudos randomizados, controlados na área da nutrição. No entanto, os estudos epidemiológicos ganham alguma veracidade quando se levantam hipóteses de mecanismos que podem causar o efeito que se viu no estudo. Por exemplo, comer carnes vermelhas aumenta a inflamação no nosso corpo. Isto aqui, é claro, já sabe pela epidemiologia. Ok, agora pensa-se, quais é que são os mecanismos que podem justificar isto? O que é que a carne vermelha tem que pode aumentar a inflamação? E aqui também há boas justificações, como por exemplo, NU5GC, uma molécula que está associada à inflamação e à progressão do cancro e é encontrada na carne vermelha. Por exemplo, o alto conteúdo de ferro hémico, que é um pró-oxidante. E muitos estudos já mostraram que o consumo de carne vermelha aumenta a inflamação, tanto que há estudos, por exemplo, da Austrália, a comparar a inflamação causada pelo consumo de carne vermelha com a carne de canguru selvagem, que também é carne vermelha, mas é selvagem, para ver quais é que seriam as diferenças de inflamação. Ou seja, é aceito que a carne vermelha vai causar inflamação e os investigadores só estavam a ver qual é que era a diferença entre uma carne selvagem e uma não selvagem. As duas causaram inflamação, mas a selvagem causou metade da inflamação. E depois o Caio passa para a relação entre o consumo de carne, produto de origem animal, e doenças cardiovasculares, dizendo que as carnes brancas e o peixe não estão associadas a um maior risco de doenças cardiovasculares. E sim, é verdade, principalmente no caso do peixe, muitas vezes estão associadas com um benefício, porque são altos em ômega 3 e porque quando as pessoas comem peixe, elas não comem carne. E o peixe consegue ser mais baixo em colesterol, em calorias, tudo isso. Ok, pode ser por aí o benefício e pelos ômega 3. Depois, no caso das carnes brancas, é verdade que em pequenas doses as carnes brancas estão associadas com uma menor taxa de doença cardiovascular. No entanto, se começarem a aumentar um bocadinho a dose, o consumo de carne branca, essa vantagem desaparece e chegam mesmo a ter um risco. O que me leva a crer que não é o comer o peito de frango que é protetivo. Até acho que nunca ninguém disse, não tem nada que nos proteja. A única coisa é que quando estás a comer peito de frango não estás a comer carne vermelha, que é pior. E literalmente todos os estudos mostram que o consumo de proteína vegetal está associado com uma redução muito maior do que esta nas doenças cardiovasculares. Por exemplo, do estudo de Epic Oxford, o grupo de vegetarianos que nem sequer eram vegan, nem sequer seguiam uma dieta saudável, seguiam uma dieta baixa em fibra, tudo isso, mesmo assim, quando comparados com omnívoros bem mais saudáveis do que a maioria da população, conseguiram ter um risco de doença cardíaca isquémica 30% menor. 30%, muito significativo. E isto foi mesmo depois de se controlarem todos os outros fatores, como peso, tudo isso. Lá está. As pessoas da epidemiologia não são burras, elas sabem fazer as coisas. Depois, uma revisão sistemática de 2012 também afirma que os vegans têm 29% menor risco de doença cardíaca isquémica. E por fim, o Caio puxa o argumento da dieta mediterrânica, dizendo que a dieta mediterrânica também mostrou bons resultados no caso das doenças cardiovasculares e não é uma dieta vegan ou vegetariana. Ok, é verdade. No entanto, é uma dieta semi-vegetariana com pequenas quantidades de produtos de origem animal e quase nenhuma carne. As quantidades os produtos de origem animal que têm é maioritariamente o peixe. E são estes os fatores protetores da dieta mediterrânica, que evita os produtos de origem animal e tem mais vegetais e elimina também todos os produtos processados, obviamente. Se quiserem ver uma distinção mais a fundo entre os resultados para doenças cardiovasculares como a dieta mediterrânica como a dieta vegan, podem ver esta palestra do Dr. Neil Barnard, uma palestra altamente, curti mesmo de a ver, vê-se bem, e podem perceber ali as diferenças, mas a verdade é que a dieta mediterrânica nunca se mostrou capaz de reverter doenças cardiovasculares, de reverter a acumulação na placa, e uma dieta vegan mostrou. Se calhar é preciso ir um bocadinho mais à frente da dieta mediterrânica para conseguir a reversão. A dieta mediterrânica é ótima para prevenção. E na comparação entre uma dieta vegan saudável com uma dieta omnívora saudável, temos por exemplo este estudo que comparou uma dieta vegan com a dieta recomendada pela Associação Americana de Cardiologia, e a dieta vegan teve melhores
resultados. Ou seja, se calhar está na hora de rever as recomendações. E se o Caio gosta tanto da dieta mediterrânica, porque é que não voltamos ao estudo que ele referenciou do 1.1 gramas de proteína por quilo, no caso dos veganos, onde os veganos comiam melhor, e vemos que a dieta mais parecida com a mediterrânica é a dieta vegan. E pronto, pessoal, sei que o vídeo ficou muito longo. Vão ao canal do Caio e comentem lá no vídeo para as pessoas virem ver este e para ele vir ver este. Eu acho que o maior erro que foi cometido nesse vídeo foi acreditar cegamente no Layne Norton, que por acaso escreveu uma revisão que é péssima, não tem outra palavra. Se quiserem ver uma resposta direta ao Layne Norton, vejam a resposta do Garth Davis. Sim, é o médico vegan, por isso tudo aquilo que ele diz obviamente não tem fundamento nenhum, ele não sabe nada, nem sei como é que ele ainda tem licença para praticar medicina, principalmente na área da obesidade, que é onde ele trabalha, mas pronto, acho que ele nunca recebeu dinheiro da indústria dos brócolos. Gostem do vídeo, se gostaram do vídeo, se o canal se inscritos, se gostam dos meus vídeos, se gostam do meu trabalho, considerem apoiar-me no Patreon, para que eu possa ter mais tempo para escrever estes vídeos e fazer, e eu vejo-vos no próximo.